Saiba como entender as suas emoções e mudar o rumo da sua vida. Como assim, Simone? Você sabe qual é a diferença entre emoção e sentimento? Então vem comigo. Emoção, ela acontece primeiro. Ela vem de uma forma automática, de acordo com o que está acontecendo no lado externo. Por exemplo, se você vai encontrar com uma pessoa que você está apaixonada, ou se você vai fazer uma entrevista de emprego, ou se você vai fazer uma apresentação, vai gerar aquela mão gelada, o coração fica mais acelerado, pode te dar até alguma tremedeira, sei lá. Essas sensações, elas já são manifestadas, né, de acordo com aquilo que vai acontecer. Então essa emoção, ela acontece primeiro, e aí o seu cérebro ali, ele já vai arrumar um significado para essa emoção que você está sentindo. E esse significado, ele pode ser diferente para a mesma situação. Esse exemplo que eu dei das mãos suando, do coração acelerado, por exemplo, quando você vai encontrar com alguém, tanto pode ser de você estar apaixonada, querendo ver essa pessoa, estar ansiosa para estar em contato com ela, ou pode ser uma pessoa que você tem repulsa dela e a presença dela te incomoda, você vai sentir as mesmas coisas. Agora, os sentimentos são as interpretações que você dá para essas emoções. E você sabia que dá para você escolher o que você vai sentir? Isso é muito interessante. Olha o autoconhecimento vindo aí. Agora, os sentimentos, eles são as interpretações das emoções. E você sabia que você pode escolher o que você vai sentir? Interessante, hein? Aí começa um processo de autoconhecimento. Imagina o término de um relacionamento. Você pode escolher como que você vai se sentir de acordo com uma situação que aconteceu de forma negativa. Por exemplo, o relacionamento terminou. Você passa pelo período de tristeza, né? Mas qual é o significado que você vai dar para isso? O relacionamento terminou, eu não dou certo com homem nenhum, olha a minha idade, eu vou ficar pra titia, né? Você pode criar várias situações negativas que vão te levar o quê? Cada vez mais para baixo. Você vai adquirir mais tristeza, ansiedade, depressão, e isso só vai te puxando para baixo, né? Ou então, você pode analisar de uma forma positiva, né? Relacionamentos terminam, a vida é um ciclo, as pessoas vêm, as pessoas passam, e eu posso ter algo para aprender também com o término desse relacionamento, assim eu vou me aprimorando, para quê? Para construir relações melhores. Tá vendo que você pode escolher o que você vai sentir? Você pode dar um significado diferente para a mesma situação, ou você pode se vitimizar diante da situação e virar a coitadinha, ou você pode pegar ela como aprendizado e mudar. E isso muda todo o percurso, todo o destino da sua vida, muda o seu futuro aí quando você passa por esse processo. Falando assim, Simone, parece ser muito fácil, e na verdade é fácil. É que nós somos condicionados a qualquer coisa que aparentemente parece ser ruim, a gente tem que ficar sempre triste, sempre para baixo. Às vezes a gente faz isso até para chamar a atenção dos outros, para poder receber carinho, para poder receber atenção. Então, olha só que incrível. A inteligência emocional, ela é a capacidade de saber reconhecer, lidar, honrar e aceitar as nossas emoções. E quando a gente passa por esse processo aqui, nós podemos gerar sentimentos positivos. E nós temos 5 emoções básicas que trabalham com a gente ali o tempo todo, que é a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o afeto. Lembra daquele desenho Divertidamente? Pois eu faço um convite para você muito especial. Se você não assistiu esse desenho,
assista. Eu já assisti ele várias vezes e ele, além de ser engraçado, ele traz muito aprendizado sobre as nossas emoções. Porque nós temos a tendência de ficar reprimindo as nossas emoções. Não podemos sentir raiva, ou não podemos sentir medo, ou não podemos ficar triste, ou não podemos ficar alegre demais. Então, isso aí é uma forma de estar desrespeitando, de não estar aceitando e de não estar honrando essas emoções que fazem parte da gente. E uma tá de mãos dadas com a outra, uma precisa da outra. É claro que você não tem que ficar só em uma, porque isso daí mostra um desequilíbrio. Mas quando você enxerga todas elas como pontos importantes da sua vida, do seu crescimento, e você entendendo cada uma delas, você muda o rumo da sua vida completamente. Porque aí você passa a aceitar o momento em que você está vivendo de acordo com cada emoção que está demonstrando em você. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada uma delas. Raiva. Já até vi a palavrinha raiva surgindo assim. Ela é uma emoção que ela vem diante de algum acontecimento inesperado. E por algumas pessoas, ela pode se manifestar com mais intensidade, né? Gerando até agressões verbais e agressões físicas. Então, a pessoa que costuma manifestar muito esse sentimento de raiva precisa aprender a lidar com essa emoção, porque tem gente que é uma bomba relógio, né? Você não pode falar nada que a pessoa já explode, é completamente nervosa, vive soltando fogo pelas ventras. É isso que fala? Então a raiva, ela é uma emoção que ela não é para ser eliminada, tá? Ela é uma emoção que ela precisa ser controlada, porque se você não controlar a sua raiva, você pode acabar tomando atitudes precipitadas em que você vai se arrepender depois. Então, pessoas que são muito nervosas precisam acolher a raiva e estudar quais são as coisas que te tiram do sério, para que aos poucos você vá lidando e conhecendo o que é que me tira do sério, o que é que eu posso fazer para que isso não me incomode. Talvez sair de perto, respirar fundo, contar até 10 mentalmente. Existem várias formas de você precisa ir se conhecendo nesse ambiente da raiva. Para quê? Para que você não se prejudique depois. E fora isso também, né? A pessoa também que vive uma bomba relógio, ela está correndo alto risco com a sua saúde, não é verdade? Então precisa se observar nessa questão, tá? E pontuando ali o que é que te tira do sério, o que é que você precisa resolver, porque não é o ambiente externo que precisa mudar para você ser mais calminho, né? É você com você mesmo nesse processo. E tem pessoas também nessa questão da raiva que por ansiedade elas já antecipam uma coisa que ainda nem aconteceu e elas já ficam sentindo raiva antes de acontecer. Olha só como é o negócio. Então, essas emoções elas acabam passando assim pela nossa vida. Aliás, a gente convive com elas, né, desde que nasceu. E chega uma fase da vida que ou você olha para elas ou você vai viver a vida toda dando murro em ponta de faca a sua vida inteira, porque você não sabe lidar com as suas próprias emoções. E se você não souber lidar com as suas próprias emoções, como que você vai aprender a lidar com o outro? Porque o outro tem as emoções dele também. Então, chega um ponto da vida da gente onde a gente precisa mexer nessas feridinhas, sabe? A gente precisa tomar cuidado, e se a gente quer mudar a nossa situação atual, seja em qualquer área da nossa vida, é preciso olhar para dentro e ir conhecendo. Isso é o básico pra gente. E tem uma parte que a raiva é boa de ser utilizada. Sabe aquela frasezinha que às vezes você usa assim, agir na força do ódio? Às vezes precisa acontecer algum movimento que vai te deixar com raiva, que vai fazer você tomar uma atitude. Então, a raiva ela não é tão ruim assim, tá vendo como ela é necessária? Ela sempre aparece para te mostrar alguma coisa.
Ou você precisa tomar uma atitude, por isso que você está ficando com raiva, ou você precisa trabalhar o que é que você precisa melhorar dentro de você para que a sua raiva não se torne algo que vai te prejudicar depois, entendeu? Medo. O medo não é um impulso negativo. O medo ele existe para colocar um respeito, um limite, onde você ou vai fugir ou você vai se defender. Então ele te impulsiona a fazer alguma coisa. Então o medo ele vai ser eliminado ou superado. E tomar cuidado também, porque o medo ele pode te paralisar de você tomar atitudes. E aí isso acontece com pessoas que são muito inseguras. Mas o medo ele existe porque ele cria um respeito, uma limitação. Então, pessoas que são medrosas demais precisam trabalhar isso e a insegurança que vem por trás de tudo isso. Mas sentir medo não é uma vergonha, não é uma coisa que você tenha que deletar de você. O medo faz parte. Você já pensou se nós não sentíssemos medo de nada? A humanidade já nem existiria mais, porque as pessoas iam se arriscar absurdamente a fazer as coisas se não sentissem medo. Então o medo ele é necessário sim, é uma emoção que precisa ser respeitada, honrada. Poxa, eu estou com medo, mas analisa por que eu estou com medo, né? Será que esse medo é por insegurança, né? Porque tem diferença do medo de você ver uma barata ou um medo de ter uma arma apontada na sua cabeça. São coisas diferentes, porém você está sentindo medo. Então, diante de qualquer situação, analisar, né? Eu estou com medo, tá? Eu estou com medo por quê? Né? Se é uma barata, dá para mim pisar na barata, que a barata não vai me devorar. Agora, uma arma apontada na sua cabeça é uma outra coisa, você está correndo risco. Né? Então, diante de qualquer situação, né? É principalmente assim, o medo quando a gente está numa relação, né? Medo de tomar alguma atitude, coisas profissionais mesmo no nosso dia a dia. Assim, o medo ele sempre aparece quando tem o desconhecido. Tudo que vai acontecer de diferente na vida da gente gera um certo medo, uma certa insegurança. E é isso que precisa ser respeitado. Por exemplo, se você vai viajar para um outro país, que é uma outra língua, vai gerar um medo, vai gerar uma insegurança. Mas mesmo assim você vai fazer. Você sabe que aquilo está acontecendo porque você vai para algo desconhecido. E depois que você foi, tá tudo certo, né? A gente sempre supera o medo quando a gente enfrenta ele. E é diferente esses exemplos que eu dei, né? A barata, você tá com medo, mas você pode enfrentar a barata. Agora, uma arma apontada na sua cabeça, não tem o que você fazer a não ser ficar rezando ali. Entende? Então, é bom você identificar qual é o tipo de medo que você está sentindo. Porque tem medo, como eu falei, que ele paralisa. E te paralisando, você não vai agir. Esse exemplo simples de você viajar para outro país, por exemplo, que seja trabalho. O medo do desconhecido, só que ele pode te paralisar também. Não, eu não vou, porque eu não vou saber me virar lá, não vai dar certo. E aí você perde uma grande oportunidade de crescer na vida profissionalmente. A mesma coisa voltada para relacionamento, entende? Então, é preciso tudo, gente. É olhar para dentro, né, e se perguntar por que eu estou sentindo medo disso. Que aí você vai identificando se você está se sabotando, né, ou se realmente você precisa tomar uma atitude. Beleza? Ai, beleza. A tristeza. Se permitam sentir tristeza, amadas. Ela não é tão ruim assim quanto parece, viu? Ela é uma amiguinha que nos visita de vez em quando e ela é extremamente importante. Sabe por quê? Porque quando a gente tá triste, é um sentimento de recolhimento. Você quer ficar triste, quer ficar isolada, quer ficar fechadinha ali com você mesmo, no seu mundinho interior, pensando, refletindo, remoendo várias coisas. E isso é importante, por quê?
porque vai fazer você mudar a sua rota. Você vai tendo uma análise do seu mundo interno e do seu mundo externo. E aí, com isso, você vai identificando qual é a nova postura que você vai ter, qual é o novo caminho que você vai fazer. Então, a tristeza, ela te leva para você fazer uma auto-observação, para você ficar quietinha ali com a sua mente, vendo qual que é a melhor alternativa. É claro que no começo, né, a tristeza vai fazendo aquele buraco dentro de você, né, são várias coisas internas que vão acontecendo, te puxando para baixo também. E como eu sempre digo, dê prazo de validade para a tristeza. Porque se você fica muito tempo ali remoendo essa tristeza, o que vai acontecer? Você pode rapidamente cair numa depressão, a sua autoestima vai baixar, porque nesse período os seus hormônios da alegria, eles estão em férias prolongadas, então não compensa, né? Então respeite, honre, sinta, aceite a tristeza, dê um prazo para ela, por conta desses exemplos que eu dei e que acontecem mesmo, e bola para frente, tá bom? E agora a alegria. Nem preciso dizer o quanto que essa emoção é maravilhosa, né? Quem não gosta de estar ao lado de pessoas alegres? Eu mesma adoro estar ao lado de pessoas que são palhaças, de pessoas que são alegres, porque elas contagiam. Eu mesmo gostaria de ser uma pessoa mais assim palhaça, mais alegre. Eu me acho muito séria e acho até que isso faz parte da minha personalidade. E se tem algum meio de mudar isso, pode ter certeza que eu vou descobrir e uma hora eu chego lá. Eu estou no meu processo de evolução. Mas a alegria é algo que contagia. Você não quer ficar do lado de uma pessoa que está o tempo todo triste, não é verdade? Porém, uma pessoa que está alegre, ela atrai mais pessoas para estarem perto dela. E olha só que curioso, tem pessoas que quando estão nervosas dão risada, tem pessoas que quando estão nervosas explodem, tem pessoas que quando estão nervosas choram. Olha como o ser humano é único e cada emoção se manifesta de maneiras diferentes. E é claro que a alegria também, uma pessoa que está o tempo todo rindo, fazendo graça de tudo, acaba perdendo a graça também, né? Porque tem coisas que precisam ser levadas a sério e a pessoa está sempre na palhaçada, sempre rindo, sempre tirando barato de tudo. Aí até acaba ficando meio sem graça, né? E sabe por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu era uma pessoa que eu não acolhia as minhas emoções, mas eu nem fazia ideia disso. Teve um relacionamento que eu vivi, onde foi crucial esse relacionamento para mim perceber essas coisas dentro de mim. Porque veja só, nesse relacionamento, se eu não ficava triste quando ele estava triste, ele falava que eu era fria, que eu era sem coração, que eu era uma geladeira. Então, eu me forçava a ficar triste quando ele estava triste para me mostrar para ele que eu tinha esse sentimento. Eu também, se eu não achasse graça no que ele achava graça, eu era criticada. Se eu não ficava alegre nos momentos que ele estava alegre, eu era criticada. Se eu sentia medo numa situação em que ele não tinha medo, eu era criticada. Ou seja, qualquer emoção que eu manifestasse e que estivesse em desacordo com ele, eu era criticada. E para mim não ouvir a crítica, porque as críticas me doíam muito, eram umas críticas muito pesadas, fazendo eu me sentir mal, fazendo eu me sentir pior do que eu já estava. O que eu fazia? Eu ria quando ele ria, eu buscava não sentir medo quando na verdade eu estava sentindo medo para que ele não falasse. Eu também, quando ele estava triste com alguma coisa, eu ficava me forçando a ficar triste para mostrar para ele que eu também estava sentida com aquilo. Ou seja, a culpa era dele? Óbvio que não. Ele estava o tempo todo mostrando para mim, através das atitudes dele, que eu precisava honrar e respeitar as minhas emoções. Por que eu vou achar graça de uma coisa se eu não estou achando graça? Por que eu vou ficar triste com uma situação, sendo que quem está sentindo a tristeza é ela? A minha eu enxergo de uma outra maneira e aquilo para mim não é triste.
Por que que eu não vou manifestar o medo de tal coisa sendo que eu estou com medo? Eu não acolhi as minhas emoções. E essa relação veio para fazer o quê? Mostrar que eu precisava acolher essas emoções. Só que eu só fui perceber isso depois, eu só fui detectar isso depois. E foi aí que eu comecei a prestar atenção nas minhas emoções, aceitar, honrar e respeitar elas. E isso fez total diferença na minha vida. E por último, é o afeto, que é uma emoção presente nos estados de amor, entre relacionamento, entre pais e filhos, entre amigos, onde você tem a necessidade de abraçar, de sentir prazer, até mesmo de fazer sexo. Vem tudo do afeto. É nessa emoção que a gente faz o bem para o outro, que a gente se doa para o outro. E tem pessoas que ficam negando esse afeto dentro de si. Tem vontade de abraçar, mas não abraça. Tem vontade de dizer que ama, mas sente vergonha. Então, honre e respeita. A vida é para ser vivida e só existe uma. Às vezes a gente fica tomando conta da vida do outro e não toma conta da nossa vida. Sentiu vontade de abraçar? Abraça dentro de casa, né? Infelizmente estamos numa pandemia onde a gente não pode abraçar ninguém do lado de fora, mas dentro de casa, sentiu vontade de abraçar? Abrace. Fale que ama mais vezes, sinta prazer por tudo que você faz. Tem gente que se limita até a sentir prazer. E prazer não está envolvido só em sexo, não, é prazer em tudo, prazer em comer uma coisa gostosa, prazer em viajar para algum lugar, prazer em comprar uma determinada roupa ou algum objeto que você deseja tanto, prazer, né? Aquilo que te causa aquela coisa gostosa dentro de você. Então, é aceitar, é respeitar e é honrar todas as emoções, porque quando a gente entende elas e aprende a lidar com elas, a gente dá um novo sentido para a nossa vida. Então, quando você entende melhor as suas emoções, você consegue dar um melhor significado aos seus sentimentos. E com isso você pode escolher se ele vai ser de forma positiva, se ele vai ser de forma negativa. E com isso, você muda a sua história, você muda o seu destino, você muda a sua vida. Você pode ter relações mais saudáveis, relações mais felizes. Você pode, em primeiro lugar, ser mais feliz com você mesmo. Ó, vou dar uma lição de casa para vocês, hein? Papel e caneta na mão. Essas emoções que eu fui falando, as 5, alegria, tristeza, raiva, medo e afeto. Anota elas no papel e relaciona do lado de cada uma. Vou dar um exemplo só da alegria, mas vocês fazem isso com todas as emoções. A alegria. Quais são os momentos que te deixam alegre? O que é que te causa mais alegria? Aonde que você acha que você exagera na alegria ou aonde está faltando a alegria? Você vai descobrir isso daí na sua vida. Eu, quando fiz isso comigo, eu descobri que faltava mais alegria na minha vida. Então, o que eu preciso introduzir na minha vida? Coisas e pessoas que despertem mais alegria em mim. Estar com pessoas mais alegres, ouvir coisas mais alegres, assistir filmes alegres. Então, você vai buscando alternativas para ajustar aquilo que está faltando. A mesma coisa você vai fazer com a tristeza. Quais são os motivos que me deixam triste? Eu estou triste neste momento? Por que eu estou triste? O que eu posso fazer para amenizar a minha tristeza? E aí você vai buscar um movimento para isso. Todas as respostas estão dentro de você, não está do lado de fora. Medo. Eu disse que eu não ia falar de todas, mas eu tô falando, né? Ai, meu Deus. Medo. Relaciona também. O que é que te deixa com medo? O que é que você pode fazer? Porque de repente esse medo que você vai estar escrevendo ali, gente, quando a gente escreve é libertador. Você começa a se conhecer ali no próprio papel. Você vai anotar coisas que te dão medo, você vai perceber que tem coisas ali que você está se sabotando, que você pode dar um próximo passo. A raiva também, eu já dei exemplos aqui da raiva, mas o que é que te explode, o que é que você pode melhorar diante da raiva? Isso aí vai fazer você conhecer as suas emoções, você anotar, é importante. As pessoas falam assim, ah, mas eu pensei, já tá bom, não tá bom pensar.
Porque o pensamento, ele é muito vago, você pensa várias coisas ao mesmo tempo. Você pode estar lá refletindo sobre as suas emoções e aí passa o caminhão da pamonha. Aí você já vai começar a pensar na música da pamonha, já vai te dar vontade de comer pamonha e você já saiu fora da concentração que você estava. Então reserva um tempinho para você, pega um papel, coloca essas emoções ali e o que elas representam cada uma delas. Quando que elas se manifestam, como que você está se sentindo nesse momento. Que ali na sua própria resposta você vai aprender a lidar com elas. Eu não falei da alegria? Eu preciso buscar coisas que me deixem mais alegre? A mesma coisa você vai fazer para a tristeza, para a alegria, para o afeto. Se você é uma pessoa que as pessoas vão te abraçar e você fica assim, ó, parada. Eu namorei com um cara que era assim. Eu ficava assim nele e ele com os braços assim. Ah, ninguém merece, né? Quem gosta de estar com uma pessoa assim? Abraçar é uma coisa gostosa, é coração com coração, aquele abraço assim, sabe? Então, tá dentro de casa, se você vê que você é uma pessoa assim, não tem nada errado, tá, gente? Não é pra você ficar se censurando, é pra você sair dessa casca que você tá. Porque se você é uma pessoa que não é de abraçar, que não é de beijar, que fica se limitando a sentir prazeres, pensa, você tem sonhos na sua vida, você tem vontades, o que é que te dá prazer? Ah, eu tô morrendo de vontade de chupar um sorvete, mas eu tô sem dinheiro. Caramba, meu, quanto você vai gastar para comprar um sorvete? Vai faltar no seu orçamento? Tem gente que é assim, se reprime de fazer uma coisa que tá morrendo de vontade de fazer porque não tem dinheiro. Então, anotando, você vai conseguir fazer uma autoanálise de você. É sempre você com você mesmo, nunca é você com os outros. Você aprendendo a lidar com as suas emoções, a sua vida vai fluir de uma forma mais leve, mais alegre. Você vai dar um novo significado para os seus sentimentos e você vai conseguir ter uma comunicação diferente com as pessoas que convivem com você. Porque aí você vai conseguir também observar os momentos que deixa ela na questão da raiva, que aí você fala, ah, essa coisa deixa essa pessoa com raiva, então eu não vou fazer. Entende? Você começa a ter empatia com relação às pessoas, sabe? De como que você vai se comportar, o que é que você pode fazer para deixar ela mais alegre, evitar deixar ela triste. Você não vai pensar só em você, porque você está conhecendo as suas emoções e você vai aprender também a olhar e respeitar a emoção que o outro está sentindo também. E outra, você identificando isso daí para você, você vai estar fazendo uma corrente do bem, porque você vai poder passar isso para outras pessoas. Você vai poder falar isso para outras pessoas também. Então vai ser um ajudando os outros. Da mesma forma que as emoções elas estão todas de mãos dadas, nós precisamos de todas elas, nós seres humanos precisamos um dos outros também, é um ajudando os outros. Tá certo? Então tá certo. E eu termino. Então, amadas, eu espero que vocês façam esse exercício que vai contribuir muito na vida de vocês, vai ajudar pacas. Espero também que vocês tenham gostado das dicas e nos vemos no próximo vídeo. E nunca se esqueçam que juntas nós somos muito mais fortes.